poderia estar na prova do TRF6, com certeza, tá? Vamos lá, vamos fazer juntos? CESP-SEBRASP, olha lá, ó, o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas consiste em um cordão de fita com desenho de... E aí? Coloca todo mundo aí para mim. Girassóis, quebra-cabeça colorido, fitas vermelhas, fitas amarelas ou fitas azuis? Dole uma, dole duas, dole três. Aqui tá fácil, né? Então, é gabarito, letra A. São os girassóis. Quebra-cabeça coloridos é autismo, tá? É o símbolo do autismo. E os girassóis? Girassóis, deficiência oculta. Esse símbolo dos girassóis é um símbolo internacional. E em 2023, a gente fez uma legislação, né, que foi promulgada, que mudou a lei da inclusão para colocar lá na lei da inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o uso do símbolo do cordão de girassóis como símbolo das deficiências ocultas, tá bom? Tudo bem? Girassóis, muito bem, temas da discursiva TR6, olha lá, ó. Caiu parecido no Basa hoje, sério, Paty? Você fez essa prova? Você fez essa prova? Curtiram essa questão? Aí você vai falar assim para mim, tá aqui, ó, a legislação. Deixa eu mostrar a tela cheia para você ler. Então, olha lá, a 17 de julho de 2023, altera o quê? Altera a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá vendo? Ó? É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação da pessoa com deficiência oculta, tá? O que é interessante é que isso aqui, ó, a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Porque, por exemplo, assim, caem algumas questões, do CESP-SEBRASP, inclusive, se só o uso do cordão, ele é suficiente, por exemplo, para você ter acesso a outros direitos que estão lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E não, por exemplo, a avaliação biopsicossocial, né? Que é preciso ser feita pelo Sistema Único de Saúde para a pessoa ter acesso aos diferentes direitos que estão lá garantidos na legislação. Então, não é suficiente. Então, o uso do cordão, ele não se sobrepõe, né? Ele não se sobrepõe à definição da legislação, tá bom? Então, são outros procedimentos que não são substituídos pelo simples uso do cordão de girassóis, até porque, senão, a gente poderia aí, né, ter desdobramentos um pouco complicados na sociedade brasileira, tá? Então, isso já caiu também em prova. Olha aqui, ó, nessa segunda aqui, ó, a utilização do símbolo não dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Então, é isso aqui que é interessante também, tá? Isso aqui cai em prova, mas toda essa legislação, esses três, o artigo e os parágrafos aqui também caem na prova, tá bom? Então, é interessante a gente ter. Isso aqui, então, é o quê? É o direito à pessoa com deficiência na prática, tá? É o direito da pessoa com deficiência na prática. Então, tá para além daquelas questões clássicas que são o quê? Quais são as deficiências, qual é o tipo de avaliação, os princípios, os conceitos definidos na legislação, que já tem caído há uma década. Então, me parece que agora as provas elas querem ver essas atualizações da lei de inclusão, e essas atualizações da lei de inclusão caminham no sentido da aplicação prática do direito, como essa aqui que a gente está vendo, tá bom? Deu para entender? Sim ou não? Olha, você fala assim, professora, mas essa é uma questão de técnico. Eu vou fazer uma questão do nível de analista. Então, calma que eu vou te mostrar uma do nível de analista. Olha só. Com base na Lei 13.146 de 2015, julgue o item a seguir. O cordão de fita com desenhos de girassol foi instituído como símbolo nacional de identificação, tanto de pessoas com deficiência física, quanto
tanto quanto de pessoas com deficiência oculta. Certo ou errado? Certo ou errado? Hã? Questão errada. Por que que está errada, amores? Porque o símbolo de girassol é exclusivo para identificação de deficiências ocultas. Então, não é tanto uma coisa quanto para outra. Senão, a gente perderia o quê? A especificidade. Porque assim, ó, dentro das deficiências, né, eu tenho muitas deficiências, muitos tipos de deficiência, e nem todas elas, né, são perceptíveis, né? Então, é muito interessante que, assim, sempre quando eu estava nessa que eu estava voltando a andar com mobilidade reduzida, eu fui percebendo como que falta acessibilidade no Brasil, como falta consciência para as pessoas, mas sempre quando eu estava de muleta ou quando eu estava de cadeira de roda, a percepção era mais imediata. Quando eu estava de saia comprida, né, e já começava a andar de RoboFoot, ou agora como eu estou andando do Aircast, cadê o meu Aircast para mostrar para vocês? Já já eu mostro. Não necessariamente as pessoas elas tinham tanta paciência, né? Garantiam tanto acesso. Então, dentro das deficiências, há determinadas deficiências que são menos perceptíveis e isso gera barreiras maiores para as pessoas com essas deficiências. Como nós sabemos que tem que ser eliminada a barreira para que a pessoa com deficiência possa efetivamente ser incluída, né? Então, a gente tem que pensar também nas deficiências que não são perceptíveis, que são ocultas. Pronto, são aquelas deficiências que são ocultas. Então, isso é uma especificidade dentro da especificidade. Então, se eu falo que seria tanto para uma coisa quanto para outra, a gente perderia a efetividade da política. Então, mesmo se você não soubesse, né, se você não soubesse o conteúdo dessa mudança na lei, né, da lei de inclusão provocada pela legislação que a gente acabou de mostrar, pela lógica você conseguiria respondê-la. A especificidade dentro da especificidade. Tudo bem? Fechou? Olha lá, TRT, Márcio pretende fazer. Tudo bem, Márcio? Como que você tá? Salve, querido! Tudo bem? Vamos embora, o TRT, grande oportunidade, hein? TRT São Paulo. Aliás, depois, lembra que a hora que eu acabar a aula, eu vou contar para vocês como o plano de saúde do TRT São Paulo, TRT2, salvou o meu tornozelo, tá? Devo ao plano de saúde do TRT2 toda a cirurgia do meu tornozelo. Fica aqui nessa live que você vai saber por quê. Então, ó, tá aqui, né? É instituído o cordão de fita com desenho de girassol como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Pronto. Então, vocês viram aí duas questões, né? Uma questão do CESP-SEBRASP nível técnico, outro analista, cobrando o mesmo conteúdo e dentro dessa lógica de uma aplicação prática do direito à inclusão. Beleza?